Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos companheiros que estão nos assistindo online, né? Através do Facebook, o seu Aurélio Robles, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Muito obrigado à presença de vocês, um bom dia, que sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, mas antes da gente iniciar a nossa exposição de hoje, convidar todos para a nossa prece, fecharmos os nossos olhos, vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa maravilhosa oportunidade, nesse domingo de manhã, de nós estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para que assim a gente possa estar aqui buscando algo a mais, esses ensinamentos possam nos ajudar, cada vez mais seguirmos em frente, a passos firmes e fortes, a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais, aos mentores da nossa casa, que possam nos envolver, nos intuir, para que a gente possa, assim, transmitir esses ensinamentos com amor, com carinho, com dedicação. Todos nós, assim, possamos entender essas lições e colocá-las no nosso dia a dia, na nossa vida, para a nossa melhora, para nós seguirmos em frente. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição desta manhã. Que assim seja. Bem, gente, já há vários domingos, né? Nós já estamos falando desse capítulo, o capítulo 6 da vida espírita. E hoje nós vamos falar sobre as questões 249 a 252. As percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Na questão 249, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito percebe os sons? Os espíritos então respondem: sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos, os sentidos nossos obtusos, que é uma inteligência limitada. Então eles vão perceber, sim, muito de quando a gente pensa, né? Aí na 249A, uma subpergunta: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Há domingos atrás nós falamos que na faculdade de ver está inerente ao próprio espírito. Então vamos ver se a faculdade de ouvir também está nele. Aí os espíritos responderam assim: todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Então todas as percepções dos espíritos são inerentes do espírito, inerentes a ele. Quando o reveste um corpo material, então quando ele está encarnado, essas só chegam pelo conduto dos órgãos. Então só vai chegar a ele pelo conduto dos órgãos, que são os olhos, que são os ouvidos, né? Que nós falamos de ver e de ouvir. Deixam, porém, de estar localizadas, né? Achando ele na condição de espírito livre. Quando ele está desencarnado, espírito livre, então não está mais localizada, está em todo o seu ser. O que nós possamos entender disso? Já dissemos a Lourdes, há tempos, né, que o espírito tem todas as faculdades. O espírito tem todas as faculdades. E elas são inerentes à alma, elas são inerentes ao seu ser. Para os espíritos inferiores, para aqueles espíritos ainda, né, inferiores, essas faculdades se encontram latentes, elas se encontram ainda ocultas, à espera
do toque do tempo e da misericórdia do Todo-Poderoso. À espera, então, do tempo dele procurar se evoluir cada vez mais e da misericórdia de Deus, nosso Pai. Se Jesus, então, foi o instrumento de Deus para acordar a nossa razão, né? Então, Jesus foi o instrumento de Deus, colocou aqui para nos acordarmos, né? Para acordar a nossa razão. Ele se encontra operando em nós. Ele está aqui em nós, trabalhando em nós, né? No nosso despertamento, dos dons de ouro que carregamos no centro de nossas vidas, que nós temos aqui dentro de nós. Então a pergunta é se os espíritos percebem os sons. Certamente estamos tratando de espíritos elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava a sua visão espiritual. Então, desses espíritos já mais superiores, né, eles tirou aquela crosta, aquela ignorância, aquele véu que existia entre eles, né, se tornando então a sua visão espiritual que estava lá empanada, né? Vocês sabem como é empanar, né? Pega lá, empana, tampa, né? A pessoa não vê. Eles percebem os sons bem mais do que se pensa. Em todas as gamas, em todas as suas sucessões de sons, das suas vibrações, até aqueles que o ouvido humano não registra. Então, gente, eles percebem sim os sons muito mais do que nós pensamos. Em todas as suas nuances, em todas as suas vibrações, muito mais do que o nosso ouvido é capaz, né, de ouvir. Para os espíritos superiores, não há segredos nessa arte de ouvir. A vontade do espírito, educada na experiência dele, na sua evolução, fornecida pela maturidade que o tempo lhe oferece. Então, cada vez mais que ele se evolui, mais ele vai se tornando maduro, né? E esse é o seu instrumento. Quanto mais se instrui, mais ele vai evoluindo, então mais a vontade que ele tem, né? Que é a experiência dele. No espírito, a faculdade de ouvir, como nós já falamos, se encontra em todo o seu ser, em particularidades da sua existência. Se a palavra, e mesmo a figura dos homens, né, nossa aqui, pode alcançar distâncias enormes na Terra e no espaço sideral, quanto mais lá no mundo espiritual, né, onde quase não existe segredo para os engenheiros quânticos. Então, para nós aqui ainda existe muitos segredos, mas para eles não, né? Então, se a nossa palavra aqui ela tem um alcance muito grande, imagine lá, então, no mundo espiritual. O espírito pode se comunicar em distâncias indescritíveis para os homens com a maior perfeição e sabe dominar os sons, raios e ondas que cruzam em todas as direções pela força soberana da mente. Então ele pode se comunicar a distâncias indescritíveis, né? Nós nem temos condições de imaginar, né, que passam por todas as direções, pela força da mente. Entretanto, é bom salientar sempre que o espírito carregado de paixões mundanas, aqueles espíritos ainda que são inferiores, que são aí terra a terra, né, que ainda alimentam o ódio, que ainda alimenta a inveja, o ciúme, a maldade, o egoísmo, o orgulho, esses espíritos, então, eles criam em torno dele uma crosta bem espessa, né? De forma que seus pensamentos giram mais em torno de si próprio do que, porque eles são pesados, né? Então eles ficam aí sem condições de avançar para buscar o infinito. Eles criam essa crosta, essa barreira, né, que não deixa eles
condições de buscar lá o infinito. Como entender que a faculdade de ouvir se encontra espalhada por todo o ser espiritual? Como nós podemos entender? Somente pelos canais do mais alto entendimento pode-se perceber essas belezas imortais da vida, onde o paraíso se expressa como tal. Então, pelos altos canais de entendimento. Né? Então, todos nós fomos feitos perfeitos, pela perfeição divina. Mas nem todos se encontram despertados por enquanto, né, de momento, para gozar as belezas celestiais. Então, todos nós fomos criados perfeitos pela perfeição divina, mas nem todos nós ainda estamos, né, em condições de gozar das belezas celestiais. Porém, a esperança nunca se desfaz no coração. Nós temos que ter essa esperança em nós, né, para buscarmos essa energia, para buscarmos, né, tudo aquilo que as belezas celestiais podem nos trazer. E algum dia, então, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade, vamos fazer parte do ministério dos anjos. Então, gente, na 250, sendo as percepções atributos do próprio Espírito, como nós já falamos, é possível que ele deixe de usá-las, essas percepções? Será que é possível que ele deixe de usá-las? Aí os Espíritos responderam. O Espírito unicamente vê e ouve o que quer. A resposta dos Espíritos. Dizemos, aí continua, né? Dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular com referência aos espíritos mais elevados, que ouvem e vê o que querem. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem ao seu mau grado, contra a sua vontade, né? O que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Só vão ver e ouvir aquilo que vai ser útil para o seu aperfeiçoamento. O espírito elevado, ele tem seus poderes dilatados no que concerne aos seus dons. Então, o espírito mais elevado, como nós já falamos também, tem esses seus dons mais dilatados. Isso no que se refere às entidades que já se libertaram das paixões do mundo. Quanto mais você eleva, mais você então vai se libertando das paixões do mundo. E mesmo nela há uma escala evolutiva. Mesmo quando nós nos libertamos dessas paixões, já estamos lá num nível mais elevado, existe ali uma escala evolutiva. Onde quanto mais se eleva, quanto mais nós vamos nos elevando, mais nós vamos então percebendo as belezas imortais da vida. Então, quanto mais se eleva, mais se tem as belezas imortais. Né? O Espírito certamente ouve e vê o que deseja, porém, em se tratando de Espíritos superiores, pois a sua vontade, a vontade do Espírito, ela se dilata a sua percepção ou a retrai. Veja bem, ele pode dilatar e pode retrair, interceptando o que não lhe convém ouvir. Então, muitas vezes, eles se dilatam, a sua percepção para perceber as coisas, e muitas vezes retrai e fala, não quero ouvir isso, não quero ver isso. Isso somente dos espíritos mais elevados, através da sua vontade. No entanto, há entidades espirituais que, por vezes, desejam ver coisas que não convêm ao seu adiantamento espiritual. Ainda tem muitos espíritos que desejam ver as coisas que não lhe convêm. São as curiosidades, né?
eles querem ver o que não podem, né? E às vezes tem condições, mesmo tendo essa condição de poder ver, né? Será tirada a sua visão para seu próprio bem. Isso quando se trata de espíritos medianos. Pode ser que ele venha, né, a fazer coisas que não deve, né? Então, ele tem uma pequena condições, mas ele é tirada para que não possa atrapalhar a sua evolução, o seu adiantamento. É nesse sentido que convém aos espíritas, que convém aqui a todos nós, estudarmos a doutrina dos espíritos, com o interesse de aprender, para que as leis, com as suas nuances, nas suas diferentes aspectos, para educar, sejam compreendidas e respeitadas. Então, gente, é nesse sentido que convém a todos nós, espíritas, estudarmos essa doutrina, para aprender, para educar em todos os seus aspectos, né? Para nós possamos compreender e respeitar. Todos os espíritos têm atributos valiosos, mas nem todos se encontram em atividades, devido à falta de maturidade da alma, devido, né, à sua escala, devido à vontade deles, né? Eles têm atributos, mas nem todos ainda estão trabalhando para a sua maturidade da sua alma, né? Que o tempo ainda não lhe conferiu. É bom que o espírito se ajustar ao que já possui de liberdade, estudando as consequências que sofrerá se contrariar a lei do uso, contrariar as leis da sua atividade. Assim como procurar afeiçoar-se, como vai procurar desenvolver-se ao bem que todos nós conhecemos, trabalhando para que esse bem faça parte da sua vida. Então, gente, é bom nós nos ajustarmos, né, a isso. Trabalhar no bem, para que o bem possa fazer parte continuamente da nossa vida. Os benfeitores espirituais, principalmente aqueles que nos acompanham por amor, os nossos queridos anjos de guarda, né, e misericórdia, podem, se for o caso, subtrair certas percepções nossas, se perceberem que vão ser usadas para o mal, e de cujas reações não precisamos mais. Veja que interessante, né? Os nossos anjos de guarda estão sempre aí atentos, né, aos nossos trabalhos. Às vezes, né, eles tiram essas nossas percepções para que a gente não possa fazer as coisas erradas. Mas a gente ainda, né, como imperfeitos que somos, a gente ainda pisa no tomate, né? A gente dá saltos que não deve, né? Mas eles estão nos avisando. Eles retiram essas nossas percepções para que a gente possa, né, seguirmos em frente. Eis aí, então, uma caridade, né? São como certas enfermidades que servem para os encarnados. A gente, né, sempre tem enfermidade no nosso corpo, né? E mesmo quando fora da carne, de brida, serve como um freio que regula os impulsos quando a inferioridade domina as vidas. Então, quando a inferioridade está nos dominando, ele usa uma brida. Brida é como um freio. Não sei se vocês conhecem, acho que o senhor Aurélio deve saber. Brida é aquele negócio que coloca na boca dos animais como bridão, né? Chama de freio. Então, quando você quer estar cavalgando, você puxa aquele freio, aquele bridão, é o freio, né? Então serve como freio, né, que regula quando nós estamos aí fazendo coisas que não devemos. Esses benfeitores são qual os genitores, são qual os pais, né, em relação às crianças,
que os pais redobram, né? Redobram, né? Os cuidados para proteger os seus filhos. E por vezes eles usam uns castigos e umas palmadinhas como advertência. Não é aquela de deixar marca, né? É uma advertênciazinha, né? Que muitos a gente conhece, né? Mas é como uma advertência. Então, gente, analisemos essas verdades, pois elas têm o poder de nos acordar, ajustando nossos valores e clareando nossos caminhos, de sorte que a esperança, novamente, a esperança, né, nos alegre na conquista da nossa felicidade. Temos que ter essa esperança, né, de conquistar dias melhores para todos nós, né, buscar a nossa felicidade. Aproveitemos a oportunidade e avancemos com o Cristo no coração, porque dessa forma a luz resplandecerá em nossa consciência e nada nos será tirado. Como nós vimos lá, né? Se nós trilharmos no caminho do bem, os anjos de guarda estão aí, né? Sempre nos auxiliando, eles não vão nos tirar nada, porque nós estamos trilhando nos caminhos do bem. Na 251, olha que interessante, né? São sensíveis à música, os espíritos? Será que eles são sensíveis à música? Aí, Kardec perguntou e os espíritos responderam da seguinte, com 3 perguntas. Alude-se, refere-se à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? Que é a música terrena comparada à celeste? A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha bem, desde lá do selvagem, dos primitivos, até a doce melodia de hoje. É uma diferença enorme. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, a nossa, por lhes não ser dado ainda compreenderem a outra mais sublime. Então, né, nós, espíritos vulgares, né, ouvem a nossa música aqui, né, por não poder compreender a outra mais sublime. E continua. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, os espíritos respondendo, que é tudo que é de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber, pode a imaginação espiritual compreender. Então veja a sensibilidade de música, né, que eu dou aos espíritos. Por isso nós vamos nos preparando, né, para nós ouvirmos as músicas celestes. Né? A música é uma arte sublimada cuja utilidade mesmo o homem primitivo passou a conhecer nos rudimentos da sua harmonia. Então lá, desde lá, né, no rudimento da sua harmonia, né, a música já é uma arte sublimada. A música do mundo se encontra distante da melodia celestial. A nossa música aqui, né, se encontra muito distante da melodia celestial. Entretanto, está subindo na escala, para que no amanhã atinja a perfeição espiritual, fato constatado pela fração de luz que chegou como amostra da música divina, pelas interpretações dos mestres dessa arte, a chamada música clássica. Então, gente, a música clássica, né, que é o que a música celeste que eles ouvem lá, né, que dá que dá ali uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade para esses espíritos. Né? Então, já está, né, alguma fração de luz, alguma coisinha já está chegando aqui. Né?
A música clássica que existe na Terra, a música clássica que nós conhecemos aqui, ouvida pelos seus compositores humanos, nos planos da vida maior, que fizeram cópias rudimentares. Pequenas cópias bem rudimentares. Porém, já é uma boa dádiva para nós. Né? Então, mesmo que essa cópia rudimentar, ainda vai ser uma boa para todos nós. Né? A música da Terra, mesmo a clássica, se compara como um solfejo. O solfejo são aqueles cadernos de música, mas você precisa saber ler as notas. Se me der um caderno daquele para mim olhar, só vou ver rabisco. Né? Não vamos entender ali. Né? Então precisa saber ler e interpretar essas notas. Que é incompreendido em relação às melodias dos mundos superiores que vibram a mais perfeita harmonia do universo. Lá, eles vibram na mais perfeita harmonia do universo. É como que o canto de Deus para a felicidade dos seus filhos, que tenham ouvidos para ouvir. Então, gente, esse solfejo é incompreendido, né? Não sabe ainda ler essas notas da música celeste. A música entre os espíritos superiores constitui um alimento para as suas necessidades divinas. Então, eles ouvem aquilo lá como um alimento para eles. Né? Ele se reabastece nela por ser ela a harmonia que reflete aí na harmonia de Deus. As melodias do céu ainda não podem verter-se para a terra como são. Então, as músicas, as melodias celestes não podem chegar aqui na sua real, né, como elas são lá. Por faltarem faculdades despertadas nos homens para a sua profunda apreciação. Nós ainda não temos as condições necessárias, né, para apreciar a música celeste. As massas humanas denunciam-se a si mesmas pelos tipos das músicas a que se afeiçoam. Os tipos de música que nós aqui afeiçoamos e gostamos. Que para os espíritos superiores não passam de batuques primitivos, né, no balanço dos corpos ao ritmo dos tambores. Então, olha bem, que para os espíritos superiores esse tipo de música não passam de batuques primitivos no balanço dos seus corpos, que nós vemos aí tanta coisa, né, ao ritmo dos tambores. Isso são os espíritos superiores que estão nos dizendo. Tudo está para todos. Necessário se faz que as portas se abram pela maturidade das almas, como nós já falamos, pela nossa evolução. A música é uma arte universal que se encontra em toda a parte. Em todos os lugares se encontra a música. A música possui encantos inumeráveis para os espíritos. Para ela e através dela podemos fazer maior bem, como harmonizar o próprio mundo interno. Aqui é essa harmonização. Quando nós chegamos aqui, nós estamos sempre ouvindo uma musiquinha. Né? Para quê? Para que ela possa harmonizar o nosso ambiente. Quando nós fazemos as nossas reuniões mediúnicas, nós temos a música para harmonizar o nosso ambiente, para que os nossos pensamentos sejam harmonizados. Porque ela tem o condão, tem o poder, né, da universalidade, entra em todos os ambientes como benfeitora, alegrando e suscitando o amor em todas as direções. O universo expressa a melodia de Deus. Né? O universo está expressando a melodia de Deus. Basta ter ouvidos para ouvir. Todos os espíritos são sensíveis à música, e certamente os animais e a própria natureza. E a natureza é uma cantora imensurável da vida. E nós vemos aí, né, quantas coisas, né,
que se fazem na natureza, né? Agredindo, tentando, né, fazer com que ela não tenha esse canto, né, imensurável da vida. Para aperfeiçoar as sensibilidades, avançando na escala da música divina, é imprescindível que harmonizemos os nossos pensamentos, os pensamentos de Jesus. Ele é para nós o maior intérprete da melodia divina. Jesus, o maior intérprete, então, da melodia divina. E Deus deu provas disso, nos mostrando o quanto a música, né, pode a música da palavra. Bem profundo isso, né, gente? Confiemos nos nossos esforços. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar para isso, né? Nas direções que o bem nos comanda a todos. Sempre na direção do bem, né? Que esse bem vai comandar a todos nós. Que a música celestial acelerará a sua descida na sutilidade da natureza e se fará ouvida por nós na acústica da alma, como o beijo da vida maior, no carinho que o Senhor sabe oferecer por misericórdia. Confiemos em nossos esforços, né? Então, trabalhamos no bem para que a música celestial acelerará a sua descida aqui na Terra para todos nós. Na última questão, gente, vai passar um pouquinho do horário, né, mas são sensíveis os espíritos às belezas da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Os espíritos responderam: sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, as belezas naturais, de acordo com as aptidões, com as capacidades que tenham para as apreciar e compreender. Então, sempre os espíritos são sensíveis, né, à natureza, de acordo com a capacidade de cada um. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as particularidades. São sempre a beleza do conjunto, né? A natureza nos mostra o assopro de sua harmonia interna para que possamos sentir a alegria de viver e viver com alegria. A natureza então nos mostra toda essa harmonia. Deus se encontra em toda parte, sorrindo para a sua criação, de forma a dotá-la de paz, com as vibrações que lhe são próprias. E os espíritos, né, como seus filhos de coração, são sensíveis às belezas da natureza. Todos nós, né, somos sensíveis às belezas naturais, fora alguns ainda que ainda prejudicam, né? Sentem eles o encanto das formas como mensagem da perfeição, induzindo-nos a serem perfeitos em tudo que operam. A gente só olhar, né, a beleza da natural, a gente fica aí, né, extasiado, né? Olha que, né? Aquilo nos enche a alma, né? Todos os mundos são dotados de encantos peculiares, característicos à sua evolução na escala das moradas universais. Como nós dizemos já na segunda-feira, todos os mundos são habitados. Não existe um que não seja habitado. Cada um com a sua característica. Os mundos superiores mostram a harmonia de suas formas na faixa que já atingiram na escala da perfeição. Então, os mundos superiores, né, mostram toda a sua harmonia, cada um na sua faixa, sua escala de perfeição. Os acordes, a harmonização das visões nos planetas são diferentes entre uns e outros, porque diferentes são as humanidades neles estagiadas. Como nós já falamos na segunda-feira também, todos os mundos, que o nosso corpo foi feito para nós estarmos aqui, na Terra. Nós não teríamos condições de estar em outro, né? Então, cada um com a sua característica,
cada um com a sua harmonização para a nossa vida aqui. Os espíritos elevados não procuram as particularidades, como nós já falamos, mais íntimas diante das belezas. Sentem mais o conjunto, mais o todo, pois ele impressiona com mais acerto, falando da intimidade, no silêncio da visão. Olha, eles olham, no silêncio da visão, eles sentem, né, o conjunto de tudo. Espíritos superiores são sensíveis às belezas, também os inferiores, em menor expressão, em menor escala, né? Eles vão sentir? Vão, mas em menor expressão. Gostam e sabem de escolher as coisas boas. Todos nós gostamos das coisas boas, né? Isso são lições para que eles, no amanhã, sejam impulsionados a fazer os seus deveres com mais perfeição. Então, tudo isso, essas belezas, né, são sensíveis para que, no decorrer da nossa jornada, né, nós podemos fazer com mais perfeição. Tudo que existe na perfeição e com a perfeição de Deus, tudo que existe vibra a perfeição de Deus, na perfeição, com a perfeição de Deus. O que se encontra em desarmonia são as ações dos espíritos que não acordaram para a realidade. Então tudo vibra, né, na perfeição. O que está destoando um pouco são os espíritos que ainda estão aí dormindo, não acordaram para a realidade da vida. Por assim dizer, como se dormisse ainda no berço da ignorância. Olha que interessante. A doutrina dos espíritos, que tem a missão de acordar a humanidade para a perfeição, né? Uma pena que entre 1,5% a 2% só, né? E compatuam com essa ideia, né? Então a doutrina dos espíritos tem a missão de acordar a humanidade para a perfeição. Ela irradia na Terra todos os processos para que os homens usem as suas mãos no serviço, no trabalho, do amor. Essa é a grande missão da doutrina dos espíritos, né, para acordar toda a humanidade. E nós ainda estamos dormindo. Né? E nesse labor, nesse trabalho, a caridade aflora nos seus caminhos, iluminando os sentimentos como sendo de Deus, abençoando a todos nós pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos. É Deus nos abençoando, nos dando aquele impulso, né, para que nós possamos cada vez mais nos esforçarmos para o trabalho do bem. Bom, gente, então era isso que eu tinha que passar nesse domingo de manhã. Espero que todos tenham aí compreendido. E agora nós vamos então para a segunda parte, que são os passes. Convido então os médiuns passistas